Saudações a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Café Metafísico, proporcionado pelo Centro Cultural Oca, pelo Cantinho da Conversa Fiada, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da dor. Como temos aqui um centro cultural que se baseia nas artes do corpo, principalmente, e entre elas o mote principal é o balé, nós vamos observar que a dor tem uma intrínseca relação com as questões vivenciadas pelos bailarinos. Não só pelos bailarinos, vamos colocar isso num contexto metafísico que é muito mais amplo. No entanto, esta vivência de dor é uma constante na vida daqueles que estão se desenvolvendo no balé, nas artes circenses, no movimento do corpo de uma forma geral. Então, vamos fazer uma análise o mais profunda que uma live nos permite, para a gente tentar alinhar algumas observações. E depois eu entro especificamente na questão que diz respeito ao que é desenvolvido aqui no Centro Cultural. Estão comigo Patrícia Pressuti, André Gama, daqui a pouquinho eu mostro eles aqui para vocês, os diretores do Centro Cultural Oca, que possibilitam a nossa vinda. Temos a diretora mirim, Micaela Gama Pressuti, coisa mais linda. Vem cá. Essa lindona aqui, ó, é a filha da Pati e do André. Essa daqui é a futura geração que levará o Centro Cultural Oca adiante. Tá todo mundo aqui comigo. E tem o Barish também, depois eu vou mostrar para vocês a coisa mais linda. Ele sempre participa da nossa live latindo ao fundo, não sei se vocês já perceberam. Hoje ele tá calmo, desceu um pouquinho antes, fez um chamego aqui conosco, daqui a pouco, aí ele resolveu parar de latir, porque ele sempre faz um comentário, né, para o público canino. Então ele está sempre aqui presente nas nossas lives também. É o Mikhail Baryshnikov Irkovic, mais conhecido como Barish. Depois eu mostro ele para vocês. É um ruivão, coisa mais linda. Amo de paixão. Mas vamos tratar do assunto que nos traz aqui hoje, chamado dor, que eu costumo iniciar sempre que eu vou falar sobre dor, perguntando uma coisa a todos os presentes numa palestra ou numa live, tanto aqui no Centro Cultural Oca, quanto no Cantinho da Conversa Fiada, que eu já abordei esse assunto, dando um viés também interessante. Eu pergunto a todos: qual dor lhe toca? Como assim, Robson? Que dor me toca? Existem várias dores, né? E elas estão presentes, às vezes, no nosso cotidiano. Então eu pergunto a você: qual dor lhe toca? Mas antes que você me responda, eu acho que a gente precisa evidenciar o significado da palavra dor, né? Do acrônimo, eu gosto de brincar assim, do acrônimo dor. Lembra acrônimo? Que a gente colocava as letrinhas e colocava na frente de cada letra, formando uma palavra, outras palavras. Então, o acrônimo. Eu chamo dor de distúrbio de orientação da realidade. Exatamente, distúrbio de orientação da realidade. Mas antes da gente continuar, eu vou também precisar fazer uma pequena distinção entre realidade e verdade, para ficar mais claro, para o nosso assunto poder seguir com mais fluidez. Eu costumo observar sempre do âmbito do ponto de vista metafísico,
não do ponto de vista vernacular, porque no vernáculo, lá no dicionário, você vai encontrar outra definição para a palavra, obviamente. O significado usual da palavra dentro da língua portuguesa. Mas vamos extrapolar, vamos lançar a nossa mente à metafísica, principalmente a metafísica da saúde. Realidade. Realidade é uma situação criada por você ou por outra pessoa ao seu redor, que conviva ou não com você, passível da sua atuação para modificação ou adequação. Então, realidade é tudo que você cria, ou pessoas do seu convívio criam, que é passível de ser modificada ou adequada por você. Já verdade é uma situação imutável, que segue uma regra universal, que está fora do nosso alcance. Por exemplo, o nascimento, a morte, é uma verdade para que existamos aqui no planeta e para que deixemos de existir em um dado momento para nos familiarizarmos com outras realidades. Então, isto é a verdade. Distinção feita, a menos que exista alguma dúvida, e a gente pode abordá-la numa próxima oportunidade, eu vou dizer a você, vou lhe afirmar que a dor sempre ocorre quando você resolve agir em desacordo com sua realidade, a realidade criada por você ou vivenciada por você. Preciso lembrar a todos que nós, seres humanos, somos co-criadores disso que nós chamamos de quarta dimensão ou quarta densidade. Somos nós os responsáveis por co-criar. Algumas restrições, obviamente, existem, mas dentre elas nós somos responsáveis por boa parte da cocriação. Todo distúrbio se desencadeia a partir da incompreensão ou da falta de contato adequado com as realidades que vivenciamos. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor, de alguma maneira, passa por nós e nós não estamos tendo um contato adequado com isto, com esta realidade. Alguém anteriormente já lhe proporcionou contato com a possibilidade de assimilar a realidade de forma construtiva? Por vezes, na nossa realidade, nos deparamos com situações complexas. Está dentro do escopo do que nós chamamos de reencarnação, do que chamamos de vida. Mas, em geral, não nos ensinam a lidar com essa realidade que vivenciamos de forma construtiva. Existem, obviamente, pessoas que têm essa posição benéfica em nos auxiliar a lidar bem com a realidade. Mas não são muitos. Então eu digo, possivelmente haja visto aí os percalços que passam pela nossa existência, eu posso dizer que são poucos os que sabem fazê-lo de forma adequada. Utilizar a realidade para modificar uma condição interna, direcionando-nos ao autoconhecimento. Eu afirmo a todos vocês que dor é um limitador. Até rimou, ó, que interessante. Dor é um limitador. Ela desabilita a sua capacidade de discernimento, tornando você, eu vou usar uma palavra forte, mas é para ser vista como tal. Torna você escravo de um sistema viciado,
criador de morbidades cada vez mais profundas e de dependências químicas, físicas, emocionais das mais diversas. Hoje, cervejinha. Vida longa e próspera, André. Oh, que bênção. Hoje não é o cafezinho, mas essa cervejinha aqui é maravilhosa também. Ah, que maravilha. Muito bem. Nos tornamos, então, viciados em dor. Por vezes, dependentes da dor para tentarmos compreender melhor a nossa existência. E nós vamos tentar modificar este aspecto da existência humana, ou pelo menos introduzir uma possibilidade de modificação desse aspecto da existência humana para melhorar a sua capacidade de fluir na vida. Como estamos aqui no Centro Cultural Oca, que tem por definição, como disse no início da transmissão, o desenvolvimento humano através das artes do corpo e também o desenvolvimento do ser humano do ponto de vista emocional que a arte proporciona. E a pedido do meu irmão André, eu vou focar um pouquinho a atenção do aspecto dor nas atividades do corpo que são desenvolvidas aqui no Centro Cultural Oca. Eu e o André desenvolvemos em conjunto um trabalho, iniciamos e estamos ainda desenvolvendo um trabalho chamado Dança e Metafísica, no qual abordamos de forma mais intensiva e mais profunda características das dores no desenvolvimento do bailarino. E me utilizando então desse material que nós já iniciamos o desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho hoje para os bailarinos, mas atentem-se também os demais, pois dicas importantes relacionadas à dor serão dadas a todos, né? Existe aquela máxima popular, não sei nem se religiosa, que a dor forma o caráter, mas de que maneira? Sabendo utilizá-la, né? Então, para o bailarino especificamente, as dores são muitas e são constantes, visto o nível de exigência ao qual o corpo do bailarino é exposto, e para formar também os melhores bailarinos. Os limites do corpo são explorados e são levados a um ponto em que a dor pode se tornar uma companheira constante. Se analisarmos o ponto de vista metafísico, é possível viver com ela sem dela se tornar refém. É interessante. Assim sendo, como podemos cessar as dores? Simples, analisando a relação das emoções e sentimentos, de maneira breve, obviamente, com as partes do corpo que são mais exigidas. Eu vou começar pelos pés. O bailarino vai utilizar os pés muito. É a base da dança. E além disso, do ponto de vista metafísico, o pé tem uma relação intrínseca com a direção e com a forma como
o ser humano faz contato com a realidade. Observem bem. Forma e relação com a realidade. Essa estrutura óssea permite o contato do nosso corpo com o solo, permitindo também que tenhamos o autoapoio e a segurança. Então eu digo, sem nenhuma dúvida, aquele que opta por direcionar a sua vida com base nas suas referências e na sua compreensão que ocorre no decorrer da vida, no desenvolvimento da nossa existência, de forma mais adequada e segura, deixa de sentir dor nos pés. Isso mesmo. Por mais que os pés do bailarino e os nossos seres humanos normais sejam exigidos no nosso cotidiano. Vamos passar então agora aos tornozelos. Eu afirmo a vocês que os tornozelos são a chave para o bom funcionamento de sua maleabilidade. Ao lidarem com as adversidades da vida que ocorrem ao seu redor, sejam elas causadas por suas escolhas, pelos impedimentos do cotidiano, pelas relações humanas que vocês desenvolvem no seu dia a dia, não importa, tendo determinação e persistência, os resultados que vocês obterão serão cada vez mais favoráveis. E vejam só, as dores do tornozelo vão embora. Bailarinos, atenção! Como está o seu poder de determinação e persistência? Preciso também lidar com a questão de evitarem o extremo rigor nas questões cotidianas, fazendo escolhas mais inteligentes, sendo mais cautelosos, mais perspicazes, mais investigativos. Tudo isso vai garantir a saúde de seus tornozelos. Fica a dica. Tornozelos saudáveis têm relação com a cautela, a perspicácia, a investigação que é feita sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida cotidiana. Olha só, a chave para um tornozelo saudável. Recordo-me também de uma situação muito interessante, ainda falando sobre tornozelos. Podem observar que pessoas que tentam constantemente manter uma relação subserviente com outras pessoas vivem torcendo seus tornozelos. E aqueles que estão preparados ou são preparados pela vida conseguem diminuir a frequência com que isto ocorre. Muito interessante. Temos um cara que costuma nos visitar quando profissionais da dança, principalmente as bailarinas que utilizam-se das pontas, mas também pessoas na melhor idade, chama-se Joanete. Dizem que dói pra caramba, nunca tive essa experiência, mas já convivi com pessoas que tiveram problemas um tanto quanto chatos em seus pés relacionados a Joanete. Seu foco de vida e sua mobilização se dá
em prol dos outros. Por isso, você desenvolve o joanete, o esporão, chamemos como quisermos. Mas quem diz que nós estamos aqui para nos mobilizarmos em prol de outras pessoas? Podemos sim nos apaziguarmos com questões de outras pessoas. Isso chama-se empatia. Podemos vivenciar questões que nos envolvem com pessoas queridas que escolhemos ter próximos a nós ou com as quais escolhemos ter alguma relação humana. Mas se mobilizar para satisfazer as necessidades dos outros, joanete, seguramente. Isso se não chegar a consolidar o osso lá do dedão do pé, né? Aquela junção que existe assim no dedão do pé, se ela não chegar a consolidar, porque nós engessamos a nossa existência para fazer ou se mobilizar pelo outro. Uma vida triste essa, hein? Eu diria, no mínimo. Vamos dar uma pincelada agora sobre a patela, o nosso joelho, a rótula, aquele osso rodeado de cartilagem que nos permite movimentar a parte mais importante do nosso corpo. São os joelhos que dizem qual é a direção que nós seguiremos na vida. Pode observar, se você estiver de pé e se mover em uma determinada direção, qual é a primeira coisa que se move? O seu joelho. Ele vai à frente. Ele determina o seu passo. Olha, vejam que interessante. E do ponto de vista metafísico, a patela tem relação com a amplitude que você tem para se lançar no processo existencial. Pessoas retraídas vão ter problemas na patela, podem ter até desenvolver problemas no direcionamento, na direção em que os joelhos se formam, ficando tortos para dentro, tortos para fora, demonstrando quais são as brechas neste processo existencial que possivelmente existem na consciência deste ser vivente. Sua única convicção no processo da vida está relacionado às habilidades que tenha desenvolvido ou apreendido, eu gosto de dizer apreendido mesmo que esteja errado do ponto de vista da conjugação do verbo, né? Porque seria aprendido, mas eu falo para ter mais ênfase, apenas uma força de expressão. Apreendido com suas experiências. Então, tudo aquilo que nós acumulamos de experiências no âmbito emocional, no âmbito metafísico, se refletem em nossa patela, na nossa rótula, na formação desta estrutura chamada joelho. Isso porque nós não estamos falando agora, neste momento, da musculatura envolvida, da cartilagem envolvida, estamos falando somente da estrutura. Como essa live não tem o intuito de ser muito longa, nós provavelmente vamos dividi-la em algumas partes e voltaremos a falar sobre aquilo que não estamos abordando hoje. Sistema muscular, sistema de tendões e nervos. Vamos tratar dessas condições porque tem relação também com as artes do corpo que são desenvolvidas aqui no Centro Cultural Oca. Vamos dar agora uma pincelada no calcanhar. Muitos devem ter já ouvido aquela expressão, o calcanhar de Aquiles.
Muito bem. Vamos observar que o calcanhar tem uma relação muito intrínseca, muito próxima com a fuga da realidade. Vamos pensar assim: vou fugir da realidade que está agora me incomodando. Eu sairei correndo. O que fica lá para trás? Quando eu dou o passo? O calcanhar. Então, a fuga da realidade vai pode criar problemas no calcanhar. A fuga da realidade, dos eventos cotidianos, as condições que não queremos enfrentar, determinarão alguma condição metafísica que se materializará em seus calcanhares. E como evitar que isso ocorra? É necessário apenas que você conte com os seus recursos internos. Você tem inteligência. Ela está dentro de você e quando você acreditar que ela não está, você pode desenvolvê-la de diversas formas, com diversos estudos, inclusive a metafísica da saúde, a filosofia, o conhecimento científico. São questões que podem lhe oferecer recursos para modificar a experimentação de problemas no seu calcanhar. Então, inteligência e experiência oferecerão a você material suficiente para enfrentar desafios e adversidades. Existem momentos da nossa existência em que nós acreditamos que não temos força suficiente para lidar com algumas questões. No entanto, estamos aqui, vivos. Passamos por diversas questões, passaremos por outras tantas e continuaremos até o momento em que esta máquina maravilhosa chamada corpo começar a ter pequenos problemas de ação. E então faremos o descarte biológico desta matéria orgânica para outras vivências fora da matéria física e no retorno à matéria física para aqueles que já compreendem o movimento reencarnacionista como um fato. Aqueles que não compreendem, está tudo bem também, não tem problema nenhum. Para que os seus calcanhares sejam então fortes, plásticos, basta você lidar com os desafios e adversidades do cotidiano com a sua inteligência. Mais nada. Vamos falar agora, dando uma pincelada a respeito da planta do pé. Aquela parte de baixo ali do pé. Depois nós vamos também tratar do arco, mas vamos falar agora da planta do pé. As bailarinas, quando estão se formando, antes de usar as suas sapatilhas de ponta, fazem tudo no que, me corrija se eu estiver equivocado, Paty, meia ponta? Meia ponta. A professora, bailarina profissional está aqui ao meu lado para não me deixar mentir sozinho. Eu tenho alguém para mentir comigo. Não, brincadeiras à parte, a planta do pé é o início de todo bailarino e bailarina principalmente, que depois vai passar a utilizar as pontas. A planta do pé tem relação com a percepção do ambiente. Lembra, eu falei, o pé nos conecta à terra, ao momento presente. A planta do pé nos oferece a percepção do ambiente. Pode ver, vou entrar dentro de um rio, uma cachoeira, numa piscina. O que eu faço? Ponho a ponta do pé lá na água para ver se está frio. Estou utilizando a minha percepção. Vou pisar num terreno que eu não conheço. Não sei se é alagadiço, se é movediço. Então, vou pôr a planta do meu pé para testar aquele solo, aquela condição, para evitar que eu escorregue, que eu caia. Então, nossa relação com a nossa percepção do ambiente.
Quanto mais você conseguir se situar na realidade, observando os fatos que estão ocorrendo ao seu redor, melhor será a saúde da planta dos seus pés. Então eu lhe convido a ser atuante, tratando com clareza as circunstâncias que estão sob sua alçada. Eu costumo brincar, tá sob sua calçada? Você percebe aquilo que está ocorrendo? Então, siga adiante. E assim, você vai se afastar das questões que dizem respeito exclusivamente a... Vamos voltar lá na questão dos joelhos. Dos joelhos. Que tem a relação com os outros. Felizmente você não veio a este planeta lindo, maravilhoso, para satisfazer as necessidades e expectativas, principalmente, dos outros. Você veio aqui para desenvolver-se como ser humano. Agora vamos dar uma pincelada sobre o arco do pé. Aquela voltinha. Alguns têm o pé chato, outros... Não que o pé seja chato, que ele é mal educado, né? Não, pé chato, não tem a curvatura. Outros têm a curvatura muito grande, modificando a pisada e etc. Trataremos mais adiante, em um outro momento, a respeito dos tipos de pisada também, que dizem muito a respeito da personalidade de cada ser vivente. Mas hoje, falando sobre o arco dos pés, eu afirmo a vocês que o arco dos pés, tem relação com a sua acomodação frente à realidade e a má administração da sua vontade. Não está administrando bem sua vontade? Vai ter problema no arco do pé. Vai sentir dores. Fascite plantar ou fascite do arco do pé. Dores terríveis. Parece que você está tomando um choque nos pés quando você está caminhando. Terrível. Quanto mais hábil você se tornar na administração de seus objetivos de vida, mais satisfação você obterá. E assim garantirá a saúde do arco dos seus pés. Com relação a, principalmente, os bailarinos, frequentadores aqui do Centro Cultural Oca, nós hoje ficaremos por aqui, mas retornaremos, pois ainda trataremos de coxa, articulação de quadril, articulações de braços, tronco, coluna vertebral, artelhos, mãos, pescoço. Ixi, a gente vai falar muita coisa. Eu acho que a gente vai fazer uns 4, 5 cafés metafísicos na sequência, falando sobre a dor e as relações com o corpo, principalmente dos bailarinos, mas que não deixa de ser interessante aos demais seres viventes deste planeta. Mas ainda não terminamos. Eu tenho mais algumas considerações que eu gostaria de fazer, pois ainda há muito a falar, como disse. Há quem diga que dor é um estado emocional. E eu vou dizer para vocês que sim, a dor emocional existe. E se reflete no nosso corpo. Se reflete no nosso corpo por quê? Porque vocês trazem ela, a dor, tão próximas a vocês, ao peito de vocês, como se ela fosse sua. Nenhum ser vivente nasceu para sentir dor.
Claro, ela é um instrumento que nos permite perceber o que existe ao nosso redor aqui na realidade em que vivemos. Se não houvesse dor, não conseguiríamos distinguir quente, frio, não conseguiríamos distinguir objetos pérfuro-cortantes e que danos eles podem causar ao nosso corpo. Aprendemos com a dor. Não estamos dizendo que ela é indesejável, mas precisamos aprender a lidar melhor com ela. Quando você introjeta as experiências desordenadas vividas por você para o seu hipocampo, aquela área curvadinha que tem dentro do seu cérebro, parte do seu sistema límbico, que está envolvido diretamente e exatamente com a formação de novas memórias e também está associado ao aprendizado e às emoções, você pode ou não criar trilhas de sofrimento. Nós somos praticamente eu sou da época do LP, então eu vou falar, um disco de vinil sem as ranhuras, um CD em branco, um DVD, um MD, um Blu-ray ou qualquer coisa que o valha, em branco, nesta existência. Nós vamos criando as trilhas que comporão a nossa vida, quase como se fossem trilhas sonoras da nossa existência. E nós podemos fazer melhores escolhas. Aí eu vou lhe perguntar, mas por que você traz a dor tão intrínseca, tão próxima ao seu peito dessa forma? E eu vou elucidar essa questão agora. Porque você se dedica pouco, ou quase nada, ao autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave que modifica esses parâmetros que nós conhecemos como dor. Eu posso afirmar que com essas pinceladas que nós demos hoje aqui, você começa a trilhar um caminho novo, ou tem a possibilidade de trilhar um caminho novo, pronto para cocriar realidades à sua volta, extinguindo ou mitigando a sensação da dor. Deixando de lado, principalmente, algumas certezas que você gosta de colecionar. O mundo em que nós vivemos nos oferece poucas certezas. E essa é a beleza do nosso cotidiano. Podermos investigar quais são as nuances existentes dentro das realidades que nós criamos ou com as quais nós nos envolvemos. Saiba de uma coisa. Todas essas certezas que você vem colecionando na sua existência são parciais. Eu ousaria até dizer, em algumas circunstâncias, são mentirosas. Claro que não são todas, mas em grande parte. Eu digo que estar certo sobre algo ou não também não faz diferença. Quando você vai deitar a sua cabeça lá no seu travesseiro, vai botar o seu corpinho lá na horizontal para descansá-lo, para que ele possa executar todos os processos orgânicos que dele que são intrínsecos a ele, não vai fazer diferença. Não muda a forma como você vai conciliar o seu sono.
Então deixe de colecionar certezas e comece a colecionar dúvidas. Seja um investigador da vida e de si mesmo. Lance um olhar para dentro de si para modificar as questões que hoje podem estar lhe incomodando, as quais nós nomeamos distúrbio de orientação da realidade ou dor. Digo mais, seja maleável consigo e até mesmo com aqueles que estão à sua volta. Há muito ainda para aprendermos e todo momento é momento de aprendizado. E não existe laboratório melhor do que os seres viventes que estão ao nosso redor. Jamais perca essa oportunidade. Ela o fará muito mais feliz e contribuirá para novas trilhas de conhecimento, novas emoções, novos sentimentos comporem aquela curvinha lá do cérebro, lembra lá, o sistema límbico? Novos aprendizados, novas emoções, novos conhecimentos estão aí para serem utilizados por todos vocês a todo momento. Como eu disse, aqui é só o começo. E eu digo para cada um de vocês, o embarque é livre. Venha. Venha com mais dúvidas. Venha livre de conceitos pré-estabelecidos. Some conosco. Eu sinto que é bem melhor utilizarmos a dor com decência para olharmos melhor para dentro de nós mesmos. Eu agradeço a todos vocês, aqueles que se dispuseram a estar presentes aqui na transmissão ao vivo, aqueles que mais tarde irão assistir esse mesmo vídeo lá no Cantinho da Conversa Fiada virtual, que depois eu subo lá pro canal no YouTube. Agradeço a Ângela Bidóia, a Bela Bento, meu professor querido Daniel. Cara, que saudade de você. Guilherme Cavalcante, meu amigo, Gustavo Portela, Alex, Rubio, Carol, Luísa Ferra alguma coisa. Vocês usam uns nomes bem interessantes, né? Lantesana, Maiara, todos que puderam estar aqui presentes. É com muita satisfação que nós trazemos a vocês esse olhar despretensioso que tem a intenção de modificar as relações humanas e principalmente a sua relação consigo. Sejam muito bem-vindos. Nos vemos na primeira quarta-feira do mês de setembro novamente, onde provavelmente tudo me faz crer que daremos continuidade a esse assunto, pois ainda existem outros sistemas do corpo físico que precisam ser abordados por nós. Agradeço a presença de todos. Caso alguma dúvida exista, podem colocar nos comentários aqui no Instagram, podem colocar nos comentários do YouTube. Na medida do possível, eu, André, Patrícia, vamos esclarecendo e elucidando as questões conforme a demanda surgir. Podem vir presencialmente. Sim, ótimo. Olha, o André lembrou de uma coisa muito importante. Venham ao Café Metafísico, ao Centro Cultural Oca. Existe. Eu já falei isso várias vezes. Aqui dentro do estabelecimento existe um café que tem cafés especiais, maravilhosos, salgados maravilhosos, que estão aqui para que possamos
saboreá-los e, ao mesmo tempo, conversarmos a respeito de tudo isso que estamos falando aqui virtualmente. Do fundo do meu coração, agradeço. Terminamos essa transmissão com muita satisfação e nos vemos no mês que vem. Algo a acrescentar, André? Não? Até logo. Ele está aqui ao lado, fazendo a transmissão ali, ó, no Instagram do Centro Cultural Oca, ou esse é do Café Metafísico? Do Centro Cultural. Do Centro Cultural, né? Então, estamos aqui num pool de informatização, fazendo com que essas boas novas, essas observações irrestritas possam chegar a mais pessoas e mais pessoas possam fazer uso. Boa noite a todos e até a nossa próxima oportunidade.